E aí vou, então, compartilhar a nossa tela, certo? Aquilo que nós vamos ver hoje é uma coisa bem simples de entender, tá? Muito bem. Então, olha só. Vou aumentar aqui para vocês poderem ver melhor. Tá bom? Tá dando para ver? Tá dando para você ver daí? Tá. Então, olha só. Na semana retrasada, né, nós estudamos o segundo condicional. E aí vocês lembram que o segundo condicional ele é estruturado com o verbo no passado, mas ele representa uma hipótese que você está fazendo, uma espécie de especulação, né, de conjectura, com relação a uma situação presente. Então, vocês lembram que eu disse a vocês que era muito parecido com o português. Quando você diz assim, se eu tivesse um emprego, se eu tivesse dinheiro, né? Se eu estudasse mais, se eu prestasse mais atenção. Então, você está falando do que é o presente, né? Quer dizer, se eu estudasse, qual é a verdade? Eu não estudo. Se eu prestasse atenção, qual é a verdade? Eu não presto atenção. Então, você está fazendo uma conjectura que é contrária ao que acontece na realidade. Isso foi o segundo condicional que nós estudamos há 2 semanas atrás, se vocês estão lembrados. Hoje, nós vamos estudar a mesma coisa, só que com relação a uma situação do passado, que é o nosso terceiro condicional, e que, novamente, é semelhante ao que nós temos em português. Então, em português, a gente diz assim, se eu tivesse estudado, qual é a verdade? Eu não estudei, certo? Então, nós estamos nos referindo a algo que nós teríamos feito, mas não fizemos. Ou a algo que nós não teríamos feito, tá? Mas que fizemos, na verdade. Então, é a mesma coisa do segundo condicional, tá? Porém, se referindo a algo do passado. Isso traz uma consequência, tá? Porque se você está se referindo a algo do passado, quando você faz essa especulação, quando você vai para fazer essa hipótese, na verdade, você está expressando arrependimento, remorso. Quer dizer, se eu tivesse estudado, quer dizer, você não estudou. E aí você está dizendo, poxa, se eu tivesse estudado. Então, você, na verdade, está expressando arrependimento. Se meu pai tivesse parado de fumar, ele não parou de fumar. Então, isso é uma espécie de remorso, tá? De crítica, né? A algo do passado que deveria ter sido feito e não foi, ou que não deveria ter sido feito e foi. Então, aqui, a estrutura, ela é exatamente aquilo que ela representa. E qual é essa estrutura do terceiro condicional? Nós temos o if, tá? Que a gente já viu que tem que ter, né? Aí nós vamos agora expressar a primeira parte da estrutura com o passado perfeito. E se vocês lembram lá do nosso estudo dos tempos verbais, né? O passado perfeito, ele é expresso pelo verbo had,
mais o particípio do verbo principal. E é exatamente a mesma coisa do português. Tá? Se eu tivesse chegado cedo, o que é que aconteceu? Eu não cheguei cedo. Então, eu estou me arrependendo. Poxa, se eu tivesse chegado cedo. E o outro pedaço da estrutura, nós vamos usar o modal perfeito. E aí, se vocês tiverem dúvida, vocês têm que ir lá para aquela tabelinha que a gente estudou dos modais. O que é um modal perfeito? É o verbo modal, ou seja, would, could, should, né? Mais o have, mais o particípio do verbo. Então, vocês lembram, quando a gente estudou os modais, a gente falou em modal simples, que era o modal mais o verbo. E depois, lá embaixo da tabela, nós mostramos o modal perfeito, que era o modal mais o presente perfeito seguido dele. E aí ele se transformava em modal perfeito, que é uma estrutura do modal que se refere ao passado. Então, novamente, é igualzinho ao português. Se eu tivesse estudado, eu teria passado. O que é que aconteceu na verdade? Eu não estudei e não passei. Se eu tivesse chegado cedo, eu teria feito o exercício. O que é que aconteceu? Eu não cheguei cedo e, portanto, não fiz o exercício. Então, é como se você fosse para frente do espelho e expressasse uma crítica, um arrependimento, um remorso. Pô, se eu tivesse estudado, se eu tivesse chegado cedo. Então, isso é o que representa o terceiro condicional, tá? Então, tanto o segundo condicional quanto o terceiro são semelhantes a essa mesma estrutura do português. Agora, você só tem que ter cuidado para usar o verbo no tempo correto, tanto no auxiliar quanto o particípio. Então, você lembra que no passado perfeito, o auxiliar é had. No caso do modal perfeito, o auxiliar continua sendo o modal, tá? Isso significa que a negativa, por exemplo, é feita com quem? Com esses verbos. Porque vocês lembram que a gente já falou aqui que as negativas são sempre feitas colocando not junto do verbo auxiliar. Então, no caso aqui, o auxiliar é o had e aqui o auxiliar é o modal. Então, é isso que o terceiro condicional expressa, tá? Por exemplo, ó, if I had studied, foi o exemplo que eu dei ainda há pouco. Se eu tivesse estudado, I would have passed. Eu teria passado. Então, ó, had studied, passado perfeito. Está aqui o verbo had, mais o particípio do verbo study. I would have passed. Eu teria passado. Então, está aqui o modal, would, está aqui o have, e está aqui o particípio do verbo pass. Qual é a verdade? Eu não estudei e, portanto, eu não passei. E aí, eu vou para frente do espelho e me arrependo disso. Eu expresso o meu remorso, a minha crítica. Tá? If she had driven. Então, vocês estão vendo aqui que o verbo drive é irregular e o particípio é driven.
Então, se ela tivesse dirigido, mas cuidadosamente, qual é a verdade? Ela era uma doida no volante. Então, eu estou pensando, né, e criticando. Se ela tivesse dirigido com mais cuidado, she could have avoided the accident. Ela poderia ter evitado o acidente. Mas o que é a verdade? Ela era uma doida no volante e aí não evitou o acidente. E agora eu estou me arrependendo porque ela arrebentou o carro. Certo? Eu estou criticando porque ela arrebentou o carro. Tá? Então, estou conversando com alguém ou comigo mesmo. Poxa, se ela tivesse dirigido com mais cuidado, ela teria evitado o acidente. Então, é isso que eu estou dizendo. If he had bought. Bought é o particípio do verbo buy, do verbo comprar. Então, a gente tem que falar a mesma coisa que a gente já falou anteriormente, tá? Se o verbo for regular, basta você colocar o ED. Mas se o verbo for irregular, você tem que ir naquela lista que eu já mandei vocês terem, né? Em mãos, tá? Então, if he had bought the gun, se ele tivesse comprado a arma, he might have killed the man. Ele poderia ter matado o homem. Tá? Então, nem ele comprou a arma e nem ele matou o homem. Aí eu digo, pô, mas se ele tivesse comprado a arma, ele teria matado o bandido, por exemplo. Mas ele não comprou a arma e nem matou o bandido. Então, aquilo que você expressa é sempre o contrário do que aconteceu na realidade. Tá? A diferença aqui do terceiro para o segundo condicional é que o segundo condicional se refere a uma situação no presente. E o terceiro condicional se refere a uma situação no passado. Portanto, da mesma maneira que a gente fez lá no segundo condicional, você pode escrever apenas a primeira parte da estrutura usando aquele verbo wish, que é o verbo desejar. Lembram? A gente mostrou isso naquele exercício lá do segundo condicional. Então, aqui acontece a mesma coisa. Ó. Você pode dizer, I wish I had studied. Então, você está dizendo, poxa, como eu queria ter estudado. Então, lembram que nós fizemos a mesma coisa lá no segundo condicional. A diferença aqui é só na estrutura, mas a ideia é a mesma. Tá? Então, I wish she had driven more carefully. Sou eu, né, pensando no dinheiro que eu vou gastar para consertar o carro. Se eu vou, como eu queria que ela tivesse dirigido com mais cuidado. Aí eu não preciso escrever a outra parte da estrutura, basta a primeira, como nós vimos lá naquele exercício do segundo condicional. Perguntas? Então, preste atenção. É igualzinho ao português. Então, na hora que você escreve a frase em português, você pode passar exatamente aquela frase para o inglês. Só precisa ter cuidado com a forma dos verbos. Tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, basta lembrar que é igualzinho ao português. Certo? Muito bem. Então, esse é o nosso último condicional.
Quer perguntar alguma coisa, Cadu? Esse é o nosso último condicional, tá? Ok? A partir da semana que vem, nós já vamos começar a falar de outro assunto, tá? Então, esse é o nosso último condicional. Então, nós estudamos 4 condicionais. O zero, fazendo uma retrospectiva. O zero, que é presente simples, e ele expressa um hábito, uma ação que não se altera. Nós estudamos o primeiro condicional, que é presente simples e modal simples, expressando uma possibilidade real, né? Algo que pode acontecer no presente ou no futuro. Estudamos o segundo condicional, passado simples, modal simples, representando uma hipótese, uma especulação, uma conjectura sobre uma situação presente, tá? Se eu tivesse dinheiro, qual é a verdade? Eu não tenho dinheiro. E agora o terceiro condicional, semelhante ao segundo, porém se referindo a uma situação no passado e, portanto, expressando remorso, arrependimento, crítica, tá? Se eu não tivesse bebido tanto, eu teria aproveitado a festa. Qual é a verdade? Eu enchi a cara e não aproveitei a festa. Tá? Essa é a ideia do terceiro condicional. Ok, Ana Vitória? Você aí no remoto? Boa tarde. Acho que a Ana Vitória dormiu. Bom, então, gente, nós vamos novamente fazer a mesma coisa que nós fizemos no segundo condicional. Nós vamos fazer um exercício para aplicar o nosso terceiro condicional, tá? Então, ó, qual é o exercício que vocês vão fazer? Escreva 5 frases que mostrem seu remorso sobre coisas feitas, mas que não deveriam ter sido feitas. Ou vice-versa, que não foram feitas, mas que deveriam ter sido feitas. Então, o que eu quero que vocês façam? Se quiserem fazer em dupla, podem fazer, tá? Vocês vão escrever a frase no terceiro condicional e vão deixar 2 linhas em branco e escrever a outra frase. Primeira frase, escreveu, passa 2 linhas em branco, escreve a segunda frase. Passa 2 linhas em branco, escreve a terceira frase. 5 frases, tá? Eu quero 5 frases. Essa é a primeira parte do exercício. Ainda vai haver uma segunda parte, tá? E aí eu vou dizer, eu vou dar um tempo para vocês fazerem a primeira parte e depois eu vou dizer qual é a segunda parte. Aqueles que conseguirem finalizar o exercício todo agora, durante a aula, vão me entregar o papel, né, a folha com o exercício. Quem não conseguir, pode postar lá na plataforma, junto com a atividade que já está lá para vocês fazerem, tá? E que vale ponto, certo? Então, vocês colocam, vocês já sabem, coloca tudo no mesmo arquivo e posta, tá? Vocês podem fazer um grupo de 3 aí, se vocês quiserem, tá bom? Assim a gente fica todo mundo ocupado no mesmo tempo, tá certo? Vocês entenderam o que vocês vão fazer? Então, ó, primeiro tempo da tarefa. Vocês têm 20 minutos para fazer, tá?
Matter. Depende. Sim, pode. Leonardo, vai ali para aquele grupo, tá? E aí vocês tentem fazer 2 duplas, tá? Agora. O resto do comando. Vinte minutos para fazer a primeira. Está ligando errado. EATEN. Bom, eu vou interromper aqui a nossa gravação, tá? Para não ficar muito pesado o vídeo.